Oi, gente. Eu sou Maria Garcia, vocês já me conhecem, e hoje nós vamos estudar segundo Reis 13, certo? Mas vamos, como sempre, começar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, entrego esta reunião, essa meditação toda ao Senhor, que o Espírito Santo dirija todas as palavras, tudo que nós fizermos para que nós tenhamos um bom entendimento da palavra e possamos seguir firmes e fortes no nosso caminho de servas do Senhor, em rumo à nossa salvação e em busca de salvação também de outras almas. Amém. Eu vou começar. Na verdade, né, no início, esses três capítulos é uma forma de ele situar o que ele vai falar, né, os fatos que ele vai narrar daqui em diante. Né? Porque ele diz assim, no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Agora vem aqui esse versículo 4, que eu acho que é muito importante, porque diz assim: Porém, Joacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. É importante que a gente volte aqui em Reis 2, 14, 7. Por quê? Porque aqui, né, Deus manda um recado para Jeroboão. Ele diz assim, né? Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre meu povo de Israel. Rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. E aí ele, né, Deus, ele começa a colocar aqui o que vai acontecer com Jeroboão. Ele vai castigar Jeroboão, né? E aqui no 20, né, 23, em Reis 2 também, ele diz: Porque os servos da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, e por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejaremos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Na verdade, é assim, né? Ele agiu errado, mas quando ele suplica, né? Quando ele suplica aqui no capítulo, no versículo 4, Deus atende. Deus atende porque ele tem misericórdia do Senhor. Mas o que é que acontece com Jeroboão? Ele não tem um coração voltado para Deus como Davi. Ele vai lá e ora, né? Como muita gente fala, olha, eu quero uma casa, me dê uma casa, eu estou assim, estou assado. Mas, na verdade, ele não tem o coração voltado para Deus. A ponto dos caras estarem aí com superstição pagã, que Deus é Deus de monte, que se chamar os israelitas para o vale, que os israelitas vão perder. Por que, que eles pensam isso? Por que, que eles acham que o Deus de Israel é qualquer um? Porque, na verdade, Deus não está se manifestando por conta de que não está satisfeito com o povo, né? E ele, né?
Não, eu até anotei aqui. Ele suplicou, mas não houve arrependimento. E Deus quer o verdadeiramente arrependimento e consagração do coração, voltar o coração para Deus. E ele não volta, né? Mas mesmo assim, né? No versículo 5 nós vemos: e o Senhor deu um salvador a Israel. E saíram de sobre as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Na verdade, o salvador aí foi a Síria. Desculpe, foram os assírios. Os assírios começaram a atacar a Síria. E, na verdade, a Síria ficou o quê? Com duas frentes, contra Israel e contra a Síria, os assírios. Então, eles relaxaram um pouco com relação a Israel, mas eles continuavam, entendeu? Oprimindo o povo de Israel, né? Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou Joacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria que tinha destruído e o tinha feito como o pó trilhando. Na verdade, o que, que acontece aí? A gente vê que Joacás está um rei de enfeite, né? Ele não tem força militar. Ele é um rei súdito, súdito dos sírios. Os sírios estão dominando aqui, né? E mais uma vez, né? Está aqui, ora, os mais altos de Joacás e tudo quanto fez em seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Joacás dormiu com seus pais, né? E o sepultaram em Samaria. E Joás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E ele também, como estava dizendo aí no versículo, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Quer dizer, ele continuou pecando, ele continuou fazendo as coisas erradas, né? E aqui conclui sempre com aquelas coisas, né? Ora, o mais atos de Joás e tudo quanto fez e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel, e Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou em seu trono. Joás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Só que Eliseu adoece. E aí a gente tem o seguinte: Eliseu estava doente de enfermidade, de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Essas palavras foram as mesmas que Eliseu disse quando Elias faleceu. Aí a gente vê que Joás, apesar, né, de ter andado aí sem muita observação às leis de Deus, mas ele sabia a força espiritual de Eliseu. E ele sabia que Eliseu não deixava de ser uma proteção espiritual para Israel, né? Então, ele sabendo disso, ele foi e ele, né, Eliseu lhe disse: "Toma um arco e flecha", e tomou o arco e flecha. Então, disse ao rei de Israel: "Põe a sua mão sobre o arco." E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: "Abre a janela para o oriente." E abriu-a. Então disse Eliseu: "Atira." E atirou e disse: "A flecha do livramento do Senhor
é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Equefeu até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou então, disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Eliseu se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Por quê? Ele não teve, né, a fé, porque naquela época, uma flecha lançada era também uma declaração de guerra. As pessoas queriam declarar uma guerra, uma cidade queria declarar guerra a outra, um rei queria... Chegava próximo até a atalaia do oponente vir, e aí lançava a flecha. E aí, aquele rei não ficava sabendo que o dono da flecha estava decidido a pelejar com ele. Outras vezes não também, né? Ia de surpresa. Mas a ideia é que cada flecha que ele lançasse seria uma batalha, uma vitória que ele teria contra os sírios. E ele só teve fé para lançar 3 flechas, ele não lançou mais, né? E aí a gente vê aqui, olha, depois morreu Eliseu. Agora isso aqui é forte, viu? E o sepultaram. Ora, as tropas moabitas invadiram a terra à entrada do ano, e sucedeu que, entrando eles, um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, enterrando esse homem ali. E, caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e levantou-se sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles, compadeceu deles e tornou-se para eles por amor de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda na sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, olha, aqui a gente vai ver o que? O cumprimento, né? Eu vejo que Eliseu, ele diz aqui, olha, fere, né, a terra. Ele diz que são as flechas de livramento contra os sírios. E ele fere 3 vezes. E ele diz que ele só vai vencer 3 vezes. E feriu as 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. E nós concluímos esse capítulo, onde diz que Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Ou seja, o que Eliseu, né, proferiu, aconteceu. Eles tiveram 3 vitórias. Essas 3 vitórias, né? O que a gente tira disso? O que a gente tem isso? Que faça, mas aí só faz 3 vezes, eu já fiz 3 vezes, não vou fazer mais não, né? Não persevera. Ele estava com arco e flecha ali, porque que ele não... Eu tinha dado logo umas 10 flechadas logo, para garantir o meu, certo? Mas tem gente que não pensa assim, né? Aí pronto, fiquei, bora, 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 bora. E quando eu tivesse flecha, eu ia atacando, porque era, na verdade, isso aí era uma simbologia, era, né? Mas se estava sendo feito com fé,
Ele não tinha essas fé todas, mesmo assim ele conseguiu, né, atingir os tírios 3 vezes. E aí, dona Lília, a senhora fica aí, não fala nada. Eu estou com medo. A gente até tentou, mas a senhora não deixou. Não, vocês Cristiane não levou. levantaram, ninguém levantou a mão. Cristiane levantou a mão, eu fiquei esperando a Aonde? oportunidade. Ela baixou depois, a senhora não deixou ela falar, Eu não bichinha. vi, perdão. Então devia ser porque eu estava na Bíblia olhando, lendo. Desculpe, perdão, Cristiane, fale. Fala aí, Cristiane, começa aí. Desculpa. Não, tranquilo, dona Ana. Vi que a senhora estava bem concentrada aí. Lá, podemos voltar um pouquinho lá no início, no 13. Eu acho muito interessante, né? Você vê que aqui fala do que quando começou o reinado de Jeoacás, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão. Então, peraí. Ele fez o que era mal seguindo Jeroboão. Aí no versículo 3 fala assim: Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad. Quando a Bíblia fala que Deus entregou, não é que Deus falou assim: ó, toma aí, vocês podem fazer o que quiser com o meu povo. Não é, eu acredito que não é bem assim. Lília, você vai falando aí para ver se eu tô. Mas é tipo assim, como nós temos livre-arbítrio, chegou um certo ponto aqui que Deus não podia fazer muita coisa, porque todo esse povo aqui se voltou contra Deus, preferiram seguir os pecados, o exemplo de Jeroboão, ao invés de fazer aquilo que era correto perante Deus, sendo que os antepassados, todos eles já sabiam que era o correto, o que eles deveriam fazer, mas optaram. Então, a partir do momento que a pessoa ela toma a decisão de não fazer o que é correto, Deus ele fica de mãos atadas. Então, a Bíblia fala assim que Deus entregou, mas não é que Deus falou assim, ó, faça com Israel o que vocês quiserem, porque eu não estou mais nem aí para esse povo. Não. E aí, no quarto, aí fala assim: porém, Joacás suplicou diante da face do Senhor. Não é interessante? Quando ele viu que a coisa pegou, que o povo estava sofrendo, deveria estar passando uma pressão terrível, tanto pelo povo, pelo sofrimento, ou sabe lá o que estava acontecendo aqui. Como é que aí ele soube buscar a Deus? Então ele já sabia quem era Deus. Ele já conhecia o Deus de Israel, mas para ele era mais fácil seguir o exemplo, talvez por causa da política naquela época, talvez pela posição dele, era mais fácil. Porém, quando a coisa apertou, ele soube buscar a Deus. Aí ele soube invocar o povo, vamos lá, juntar o povo, vamos lá, metade do povo foi lá e começaram a suplicar a Deus. E Deus, misericordioso como ele é, ouviu o clamor, a súplica daquele povo e livrou das mãos. Aí Deus agiu. Você vê que quando a pessoa ela está passando o maior aperto, quando a gente está passando o maior aperto, quando a pessoa, a gente erra, quando a gente está na falha, que a gente reconhece, pede perdão, a qualquer momento Deus ele ouve. Deus é tão magnífico que não tem aquele negócio, não, agora vocês vão me pagar primeiro, vão primeiro me pagar, eu vou fazer vocês pagarem pelo pecado de vocês, vocês Vai sofrer, vai Deus não faz isso. sofrer, e aí se permanecer, não, o povo estava no pecado, e quando o povo se voltou, Deus imediatamente ouve a oração daquele povo. E Deus sabia que o povo ia errar, porque Deus conhece o coração do ser humano. Mas o importante para Deus aqui foi eles se voltarem como Deus é, né? É maravilhoso, né? Deus ele quer que a gente se volta para ele. E eu fico pensando, por que que ele seguia os pecados de Jeroboão? Por que que ele seguiu o exemplo de Jeroboão, sabendo que ele conhecia Deus? Não é verdade? É que ele não tinha uma fé, eu acho que é a questão realmente do coração. Ele não estava voltado para Deus. Como você disse, estou num aperto, estou no perrengue. Ai, meu Deus, socorro! E aí ora, e pá, 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 pá. Aí Deus dá o livramento, porque ele é misericordioso, foi o que ele fez.
Ele mandou os assírios para melhorar a vida deles. O que eles fizeram? Agradeceram, se voltaram para Deus? Não. Aproveitaram o livramento. Deus foi bom, foi misericordioso. Se quando eles tivessem recebido esse livramento, eles tivessem de fato se voltado para Deus. Mas eles não fizeram isso. Eles só pegaram o livramento, eles estavam naquela assim de, oh meu Deus, me dê um carro, o que é que eu preciso fazer para ganhar um carro? Eu vou fazer fogueira santa para ganhar um carro. Ele estava nessa coisa, ele não estava voltado para Deus, ele não estava querendo a salvação da alma dele, ele não estava pensando nessas coisas assim que hoje nós pensamos, em, né, fazer o povo amar a Deus e tal. Ele não estava pensando nisso, não. Eu acho que o que ele estava pensando era simplesmente se livrar da situação. Se livrou, pronto. Aí voltou aos velhos hábitos. Continuou do mesmo jeito. Eu penso assim. E você, Cristiano? Fala aí, dona Arcida, o que que a senhora manda? Dona Lília, eu vejo aqui a mesma coisa, né, que eu falo, a idolatria, sempre a desobediência, a falta de temor. Isso acontece, né, o tempo todo. Por quê? Por falta de não conhecer a Deus. Eles temem mais ao homem, né? Como temia eles aqui, conhecia a obra dele, mas não conhecia o efeito de Deus. E por isso acontece sempre, né? Trazendo para o tempo de hoje, as pessoas obedecem mais ao homem do que ao próprio Deus. Como a gente precisa de a gota do milagre, né? Não sabendo que é Deus que opera. Tudo bem que tudo que se levanta ao céu se torna santo, mas é Jesus. Foi ele que fez o sacrifício por nós, né? Eu estava aqui pensando, domingo, quarta-feira, eu levantei com suspendi o braço para pegar um negócio em cima da geladeira e notei que tinha um caroço enorme debaixo das minhas axilas. Aí eu disse, valeu-me Jesus, o que é isso? Aí comecei, né? Jesus. Aí comecei a orar, orar, orar. Aí peguei, o pastor fez a unção e tudo, levantou a água, eu bebi a água. Eu disse, Senhor, eu sei que a água, quando a gente levanta para o alto, é a tua unção que está aqui dentro. A gente pede, no nome do Senhor, que venha curar a gente. Agora eu tenho certeza que quando eu beber dessa água e passar essa água no local, eu vou ficar curada. Vai sumir, porque o teu nome tem poder, o teu nome é fogo. Aí, quando eu passei, acredite, quando eu abaixei o braço, o caroço tinha sumido. Então, a gente tem que conhecer aquilo que a gente serve. A gente serve a Deus, um Deus poderoso. E aqui, a idolatria persistiu, né? O erro persistiu e vem persistindo de geração em geração. Fica para mim isso aqui, o temor, a falta de respeito, né? Por não conhecer a Deus. Saber que existe o Todo-Poderoso, né? Existe, eles sabem, mas eu acho que ele não sabe a grandeza do Deus que a gente serve, né? E tem Isso é pessoas também que idolatria. não entendem. A idolatria. A idolatria, por isso que você veja que eles se deixaram sugestionar pelos sírios, dizendo que o Deus de Israel era um Deus de montes e não de planície. Eles deixaram se, sabe, é como se eu chegasse assim, dona Cida, esse seu Jesus curou nada, dona Cida. A senhora sentiu, foi um caroço, pensou que tinha um caroço, não tinha caroço nenhum, a senhora bebeu água e agora está achando que teve milagre. E aí a sua fé, sabe, se esvanecer. Realmente, né? Quem sabe se eu pensei que eu tinha um caroço, não sei o quê, eu estou viajando, estou, né? Por quê? Falta de fé. Eles não tinham fé, eles não tinham fidelidade a Deus. E eles se deixavam contaminar por qualquer idolatria.
Eu penso que é assim que eles estão vivendo aí nesse Israel, se contaminando com qualquer coisa. Qualquer coisa que você... Ah, vire para a direita, porque se você virar para a direita, vai dar tudo certo na sua vida, vai ficar todo mundo andando pela direita. Eu acho que eles estavam nessa vibe aí. Martiane, fala aí, Martiane. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, senhora. O versículo 6, ele me chamou muita atenção, porque ele pontua bastante a questão de eles permanecerem no pecado, né? Eles escolherem o pecado. E aí, o que é que acontece? Eu lembrei de uma meditação que eu fiz essa semana, tá lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Quem quiser pode abrir. Provérbios 24, 16. Aí está escrito assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, o que é que a gente entende? A gente entende que tem 2 tipos de pessoas, né? Os justos e os ímpios. A Bíblia não está dizendo que o justo, por ser justo, ele não vai cair. Não, está dizendo que se ele vier a cair 7 vezes, ele vai se levantar. Independentemente das vezes que ele caia, ele vai se levantar. Porque no interior dele, ele teme a Deus. Ele cai, mas não é intencionalmente, eu estou caindo, eu vou escolher cair. Isso não tem nada a ver. Não é uma coisa assim premeditada, uma coisa assim programada, planejada, maquinada. Não. Até porque quem maquina o mal é o perverso. O perverso, ele maquina o mal. O que é maquinar o mal? Ele programa o seu pecado, ele se organiza para pecar e ele usa como desculpa a misericórdia de Deus. Isso é maquinar o mal. Ele está ali programando o mal. Então, ele é um perverso. Mas a Bíblia, ela não condena em si o ímpio. Ela só fala que o ímpio, ele cai, ele tropeça no seu próprio mal. Ou seja, era um problema interno que esse rei tinha, né? E por ele ter esse problema interno, ele acabou induzindo todo um povo a pecar. Então, o que é que fica para a gente? Fica para a gente, trazendo para o lado espiritual, para a gente ter esse cuidado com o nosso interior, com as nossas atitudes, porque tem pessoas que olham para a gente e elas tomam a gente como um exemplo, né? Então, tem pessoas, até mesmo assim, dentro da igreja, tem gente que não sabe, a gente não sabe o nome dessas pessoas. Mas, querendo ou não, essas pessoas conhecem a gente, porque elas perguntaram quem é aquela pessoa ali. Eu acho que ela é diferente, eu acho que ela se dá no trabalho, eu vejo ela fazendo os trabalhos, qual que é o nome dela? Aí a pessoa vai e fala, não, ali é fulana de tal. Então, a gente, querendo ou não, tem alguém que está olhando a gente. E, às vezes, a gente toma uma atitude errada, uma escolha errada, a gente acaba induzindo essas pessoas ou influenciando, querendo ou não, essas pessoas a cometerem o mesmo erro, e até mesmo pessoas novas na fé, pessoas que estão indo na igreja, até mesmo dentro de casa, os nossos familiares, né, que querendo ou não observam a gente, observam, né, vocês que têm familiares que são incrédulos, ou então que vão uma vez ou outra na igreja, vocês são testemunhas disso, às vezes, quando a gente toma uma atitude errada, a gente fala uma coisa assim, sem pensar, eles são os primeiros a repreender a gente. Eles falam, ué, mas você não é da igreja? Ué, mas você não é de tal grupo? Ou então, se eles não falam isso, eles apenas o quê? Eles observam. É igual, eu não me esqueço disso. Teve uma vez que eu não estava muito bem.
E nesse dia eu não ia para a igreja nesse dia, eu estava bem desanimada. E aí meu pai, ele olhou para mim e ele falou assim: "Ué, você não vai para a igreja não?" Ele foi o primeiro a cobrar. E olha que ele agora que ele está indo para a igreja, mas ele foi o primeiro a me cobrar. Ele falou assim: "Você não vai para a igreja hoje não? Hoje não é dia de reunião principal não?" Ou seja, são pessoas que a gente é, pode achar que não, pode passar desapercebido da gente, mas tem pessoas que olham sim a gente e tomam a gente como referencial até o dia em que elas tomarem o Senhor Jesus como referencial. Porque a gente aprende o seguinte: a gente, quando chama alguém para ir para a igreja, aquela pessoa ali vai para a igreja, primeiro a gente conquista a confiança dessa pessoa. Ali a gente evangeliza. A partir do momento que aquela pessoa ganha, a gente ganha a confiança dessa pessoa, ela se abre e conta os problemas dela. Ah, eu estou passando por isso, está acontecendo isso. Depois daquele momento, ela começa a se espelhar na gente, até o dia em que a gente começa a acompanhar essa pessoa se batiza nas águas, essa pessoa nasce de novo, essa pessoa se liberta. Então ela já vai começando a andar com as próprias pernas e ali ela vai começando a entender que o foco dela não é mais a gente. O foco dela começa a ser o Senhor Jesus. Ela vai começar a ter uma comunhão com o Senhor Jesus. Ela vai começar a buscar, a lutar por essa, para ter esse referencial, esses olhos no Senhor Jesus. Mas até esse momento chegar, ela vai sim olhar para a gente e ter a gente como exemplo. E é isso que eu queria trazer. Cristiane. Fala aí, Cristiane. Quero só pegar um pouquinho do gancho que Martiane falou aí em Provérbios 16, no 24:16, que fala assim que por 7 vezes cairá o justo. Só deixando claro aqui que não é que o justo aqui vai pecar, vai se dar ao pecado 7 vezes. Quando a Bíblia se refere assim, ela fala assim, que o justo vai passar por tribulações, situações difíceis, provocadas, claro, até mesmo pelo erro dele, mas a partir do momento que ele se arrepende verdadeiramente, a Bíblia fala o quê? Que Deus é fiel e justo para perdoar e sustentar o justo. Então, não é que ele vai ficar pecando e Deus perdoando, pecando, aquela coisa toda. Não, a pessoa pecou, errou, ela se arrepende verdadeiramente, ela é perdoada e Deus, pela misericórdia dele, sustenta a pessoa até a pessoa se firmar. Já o ímpio não é assim, porque o ímpio, ele não se arrepende dos seus pecados. Então, ele vai ficar sofrendo as consequências do erro dele, porque ele não se arrepende, né? Então, eu falo, tropeçarão no seu mal. Ele fica permanecendo no erro dele e enfrentando os momentos difíceis dele, logo porque, como ele não tem nenhum amparo espiritual, ele vai permanecer nessa situação ruim. É diferente do justo. Vamos voltar ao texto de Reis. Eu esperei que alguns de vocês falassem a respeito e ninguém falou ainda. Aí eu vou tocar aqui no assunto. Como vocês mesmas observaram, a gente percebe que no verso 6, contudo se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel. Porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E esse poste ídolo, pessoal, era uma representação de Azerá, que era um outro Na falso minha deus, Bíblia né? não tem isso. No Na verso minha Bíblia 6. tem o bosque ficou em pé em Samaria. Bosque ficou em pé, uma outra forma de dizer que lá tinha poste ídolo, que esses postes ídolos Ah, eram feitos eu não das sabia. árvores,
né? E então o bosque está sinalizando para isso, está apontando para isso. Então, eles faziam isso nas madeiras, nas árvores, e aí eles esculpiam os desenhos de seus ídolos, né? E aí ali eles faziam culto. Por isso que fala, vocês que se inclinam debaixo das árvores. Por quê? Porque o tronco das árvores eles faziam os postes ídolos. Então, aonde eu quero chegar? Lembra que Jeú, ele foi muito ferrenho nessa questão de derrubar todos os postes ídolos e todos os ídolos de Baal. Lembra que ele foi muito ferrenho nisso? Ele teve muita dedicação em fazer uma limpeza espiritual dentro de Israel. A única coisa que ele não tirou foram os bezerros de ouro, que esse era o pecado de Jeroboão, que ficou até o cativeiro assírio. Mas, enfim, de onde foi que saiu essa peste desse poste ídolo, gente? Ou Jeú não conseguiu derrubar todos, ou esse povo voltou a levantar postes ídolos para si. Eu não sei qual a opção que realmente aconteceu, as das duas, uma. Ou Jeú não derrubou todos, ou esse povo levantou novamente esse poste. Seja como for, ou fosse como fosse, a gente vai perceber que, de fato, não sai das entranhas do povo essa idolatria. A turma aí pontuou idolatria, eles continuam na idolatria, mas a gente percebe aqui que é um quê realmente de cultura. Eles perceberam que Deus existe. Olha só o que acontece. Elias, muitas vezes, ele ia até o rei para exortar o rei, para alertar o rei. A gente está vendo aqui agora o rei indo até Eliseu. Várias vezes a gente vai ver os reis indo até Eliseu. Por que eles vão até Eliseu? Porque eles sabem que existe um Deus de Israel e eles reconhecem que Eliseu é um porta-voz de Deus. Então, eles sabem que através do que Eliseu falar, eles vão ter uma direção. Quando ele cita, né, o rei fala aqui mesmo, deixa eu só pegar aqui o verso direitinho, no verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, então ele estava muito enfermo, muito doente, e ele já sabia que ia morrer. O texto fala, enfermidade da qual ele ia morrer. Então, todo mundo tinha aquela consciência que ele estava em fase terminal. Qual era a doença? Deus sabe, não importa isso. Mas todo mundo tinha consciência que era a fase terminal. Olha só como o rei chega junto dele. Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Como Dona Maria trouxe aí, não sei se vocês perceberam, mas essa forma de falar que a gente viu o próprio Eliseu falando a respeito de Elias, e no meu entendimento, naquele momento, meu entendimento, era que ele estava tendo a visão do que estava acontecendo em seu redor. Haviam carros e os cavaleiros de Deus. Tinha as carruagens de fogo, ok. Mas aqui, eu não acredito que ele esteja tendo essa visão. Não acredito que ele esteja tendo essa visão. Então, o que me leva a pensar que, de fato, esse termo não significa uma visão que eles estão tendo. Significa eles reconhecerem que aquela pessoa representa a salvação de Israel, a proteção, a guarda de Israel. Então, quando Eliseu fala a respeito de Elias, olha, Elias
Israel só tem salvação porque você está aqui. Agora esse rei vem para junto de Eliseu e ele fala a mesma coisa. Olha, Israel só tem salvação se o Senhor estiver aqui. E ele reconhece que Israel, ou melhor, Eliseu, está perto de morrer. Mas observa que se eles têm essa consciência de que existe um Deus que é todo-poderoso, por que raio vai lá e faz o poste de novo? São coisas que, sinceramente, a gente fica aqui pensando, como é que consegue ser tão tolo? Como é que consegue ser tão estúpido? Ao ponto de, novamente, fazer para si deuses dos quais não são necessários. Eles não precisam mais deles, porque eles têm o próprio Deus agindo dentro de Israel. Eliseu é uma prova disso. Diga-se de passagem, só por curiosidade, Eliseu já está num tempo de vida que só de gerações de reis já tem mais ou menos 63, 66 anos de ministério. Considerando que ele não começou cedinho, ele já é um homem aqui que já deve ter por volta de seus 80, 90 anos de idade. Talvez mais que 90 anos até. Então ele está bem velhinho, bem doente, e ele vai morrer. Mas o que é bem legal da gente observar, que ainda assim esse homem, ele não se prostra diante da situação que ele está vivendo, e ele vai servir. É a proposta dele, é a aptidão mais forte que um servo de Deus tem, servir. Ele poderia lá continuar recluso, falar com o moço dele, atende aí o rei, porque eu estou aqui acamado, e ficar lá na dele, curtindo o restinho da velhice dele. Mas não, esse cara se mantém de pé e ele continua servindo a Deus e servindo ao seu povo. Então ele vai dar orientação lá para o rei. Outra coisa que eu achei bem interessante, ele dá Ele dá orientação ao rei a respeito do que ele deve fazer, né? No caso, atirar uma flecha para o leste, ou oriente, como esteja aí na sua versão. Atirar uma flecha para o leste. Diga-se passagem, não era nem para o leste que a Síria estava. Mas, enfim, ele vai lá, atira essa flecha em obediência. Por obedecer, ele já recebe a promessa. Opa, você vai vencer o Sírio. Deus já lhe deu a vitória sobre o Sírio, só por obedecer. Aí o outro vai lá e diz mais: faça o seguinte, agora pegue as flechas, não diz quantas, e atire para o chão. Aí a gente fica pensando, né? Dona Maria falou, aí eu atiraria um monte de flecha. Mas vamos botar a cabecinha no lugar? Quem ficaria tirando para o chão uma flecha num ato meio sem sentido? Vai tirar uma, vai tocar o chão. Me parece um ato meio sem sentido. Porém, foi a boca de Deus quem mandou. Por mais que não tivesse muito sentido, havia um propósito por trás disso. E na minha visão, o propósito era avaliar até onde esse homem seria perseverante em buscar a sua vitória. Quando Eliseu repreende ele e fala, você deveria ter lançado 5, 6 flechas, dá a entender que ele não tinha apenas 3 flechas em sua aljava. Ele deveria ter muito mais. E quando ele fala 5 ou 6, pelo menos era o mínimo que ele tinha lá. E provavelmente teria mais, que ele joga um número aleatório, 5 ou 6. Então, quando ele vai tentar 1, 2, 3 vezes, ele vê que aquele negócio está meio enfadonho. É como Dona Maria falou, Dona Maria pontuou. A fé dele não está sincronizada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus.
ele precisava de um socorro urgente e ele já ouviu o que ele queria. Ele já ouviu, né? Ele obedeceu a primeira vez, pá, opa, você vai ter vitória. Então, meio que tá tranquilo, tá favorável, eu já tenho minha resposta. Não tem mais por que eu fazer algo a mais. Vale a pena a gente trazer isso para a gente, porque tem coisas que nós recebemos de Deus, ó. Existe sobre você a promessa do Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo. Está lá escrito em Joel, se eu não me engano, que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra. Então, essa promessa existe. Opa, estou feliz. Eu já sabia, ou melhor, eu recebi aquilo que eu queria. Eu vou ter o Espírito Santo. E aí veio depois, lança as flechas no chão. Bom, o que você vai fazer para receber o Espírito Santo? Só porque você recebeu a promessa, vai descansar e esperar que Deus faça tudo? Só estou dando um exemplo do Espírito Santo, pessoal. Mas a gente pode contabilizar isso para qualquer coisa da nossa vida. Estou falando do Espírito Santo porque realmente é a nossa prioridade. Então, ele chega e diz: olha, atire uma flecha, ele obedece. Agora atire outras, e ele simplesmente começa. Mas dentro da força que ele tinha, que não eram somente 3 flechas, com certeza tinha mais, senão Eliseu não ia cobrar uma coisa que ele não tinha para dar. Deus não vai nos cobrar algo que nós não temos para dar. Se ele chega e fala, atire, e você só atirou só 3, ele repreende, é porque ele não usou toda a força que tinha para alcançar o seu objetivo. Tá dando para entender? Então, o objetivo Espírito Santo. Você recebe a promessa e agora se aquieta? Não. Dentro de você existe uma série de orientações que a gente já sabe. Tá aqui dentro da nossa cabecinha, tá dentro do nosso coração, tá ardendo dentro da nossa alma. Uma série de orientações. Nós temos a nossa consciência, o Espírito falando aqui. A gente sabe o que a gente tem de fazer, mas aí a gente não faz. Vença a dúvida. Mas é tão fácil vencer a dúvida, é só crer. Por que você não consegue vencer a dúvida? Por que a gente não consegue vencer a dúvida? Mas é tão fácil. E aí nessa história, você vai desanimando. Você não vai continuar, você não continua lançando as outras flechas, é para entender? Você não continua correndo atrás do seu objetivo, você só para ali que houve uma promessa. Pô, e aí você não alcança o objetivo? Aí você começa a acusar Deus. Pomba, ele prometeu. Cadê? Sim, ele prometeu. E você fez a sua parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Para mim, o mais forte desse texto, para mim, é justamente esse momento onde ele recebe a promessa, ele vai ter vitória, e ele para no caminho e não usa toda a força para mostrar, para provar para Deus, para provar para Eliseu que ele estava ali disposto a tomar posse disso, com toda a força que ele tinha dentro da aljava, por exemplo. Mas o que ele tinha dentro da aljava e não foi utilizado representa o que ele tinha dentro de si. Comodismo. Estava lá descansado. Só recorre a Deus na hora que a coisa aperta. Aí, não, peraí, agora eu tenho que buscar Deus, agora eu tenho que buscar Deus, e aí Deus manda uma promessa, ou executa um pequeno milagre. Ah, agora vai vir tudo. Posso descansar? Não, cara, não tem como descansar. Enquanto a gente tiver vida nessa terra, a gente tem obrigação de guerrear. Primeiro contra nós mesmos, né? Nossa própria vontade, a nossa carne, os nossos desejos, nossas inclinações, e depois lutar contra esse mundo, que além de ter a gente inclinado para o pecado, ainda tem esse mundo chamando para o pecado. A gente vê lá Israel sendo limpa. Jeú foi lá e fez uma limpa.
Os caras não ficaram só adorando o bezerro de ouro, não. Eles foram lá levantar o poste de novo. Por que insistir toda hora no mesmo erro? Não já viu que deu errado? Se eu sei o que eu tenho que fazer, por que que eu vou esperar outra pessoa fazer por mim? Se eu sei que quem tem que orar sou eu, por que que eu vou esperar fulano orar por mim? Se eu sei que eu quem tenho que viver meus propósitos com Deus, de jejum, de oração na madrugada, de busca do Espírito Santo, de fazer algo novo, de fazer algo diferente para Deus, por que que eu vou esperar que outra pessoa faça por mim? Então, essa indolência na fé vai levar a isso aqui que, cadê o nome do homem? Gente. Jeoás recebeu. Vai levar isso aqui. Vai ter uma vitória limitada e vai descansar junto aos seus pais. Acabou. Não fez diferença, cara, na vida de ninguém. Não fez diferença nem na sua própria vida e não fez diferença na vida de ninguém. Por quê? Porque você não teve disposição de correr atrás do que você sabe que você tem que correr atrás. Estou falando do Espírito Santo. Tem outras necessidades que nós temos. Não vou pontuar, não é necessário, porque dentro de cada um de nós a gente já tem essa cobrança. Pô, eu quero isso, eu quero aquilo, uma vida melhor, eu quero independência financeira, eu quero independência em todos os sentidos da minha vida, por aí vai. Quero um casamento abençoado, né? Eu quero uma geração abençoada, filhos abençoados. Eu quero ter paz interior. Eu quero ganhar almas. Qual é o desejo que está dentro de você? Beleza, isso não é ruim, a não ser que contraria a vontade de Deus. Mas se esse desejo está dentro de você e está dentro da vontade de Deus, irmã, parte para cima. E não para na promessa. Todas nós temos promessa, porque nem todas alcançam. Porque tem aquelas que não fazem o que deveriam fazer. Eu vou resumir em uma palavra o que devemos fazer para alcançar nossos objetivos. Sacrifício. Estamos aqui reunidas e muitas não estão. Por quê? Porque estar aqui nessa hora é um sacrifício. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço. É o cansaço, é a doença, é o não sei o quê, é a consequência. Tá bom. Mas não estão aqui. Dentro da sua vida, suas conquistas não aconteceram. Ok. Você não está sacrificando. Ah, mas eu fiz uma, duas, três vezes. Era para você ter feito 1000 ou mais. E só parar quando de fato você tomar posse da vitória. Ou quando de fato acabarem as suas forças. Quando você estiver dando o último suspiro, vou morrer, pronto. Aí você não tem mais nada para fazer. Não tem mais o que você fazer, ok. Mas enquanto tem vida em você, minha amiga, lute. Lute por aquilo que para você é necessário, é primordial, e que você sabe que sem isso você vai ser uma pessoa infeliz e talvez até não alcance a salvação da sua alma. Ok? Dona Maria quer falar? Fala aí, Dona Maria. Não, eu queria pontuar que eu tenho no Instagram uma pessoa que ela traz notícias de Israel. E essa semana ela trouxe notícia que em Israel, essa semana era o dia de abraçar as árvores. Olha, você falou, a cultura. Então, eles tinham uma cultura com relação às árvores, não é? Então, por isso, talvez tenha acontecido exatamente o que você falou. Eles reconstruíram os postes. Eles refizeram os postes. E essa situação dessa crença desses postes talvez seja o pai dessa história de abraçar a árvore, o dia de abraçar a árvore. Sabe? Porque, na verdade, a gente fala que os judeus e tal, que nossa religião vem dos judeus, mas dos judeus também vem horóscopo,
Tem mandalas, vem várias coisas que, se a gente olhar, traz uma idolatriazinha. Vou fazer uma mandala na minha casa, botar uma mandala lá na minha casa, porque, certo? Bom, isso é idolatria. Eu estou achando que, se eu botar uma mandala lá, minha casa vai estar protegida. Não é pelo sangue de Jesus, não é? É por Jesus ou é pela mandala? Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente vive, como você disse aí, Lília, no mundo. E às vezes o mundo vem e diz: mas Lília, não tem problema, se bem não fizer, mal não vai fazer, bote essa mandala aí, vai ficar bonito na sua casa. Olhe como um enfeite. Aí você olha como um enfeite e bota a mandala lá e ó. Jesus não olha como um enfeite, ele vê nisso uma idolatria da nossa parte. Então nós temos que ter muito cuidado com essas situações. E também foi só isso que eu pontuei, essa questão dos postos. Eu acho que eles realmente reconstruíram, porque, diante do que eu vi, parece que essa questão das árvores é um negócio assim, muito forte para eles, judeus. Eles fazem o dia de ir lá abraçar as árvores, fazem uma festa. Então, eles É, gostam, né? eu não cheguei a ver essa notícia aí, não, mas lá no Pentateuco tem a questão deles protegerem as árvores, protegerem os bosques, mas o objetivo é sustentabilidade. Isso não é novo, não. Isso é muito antigo, o próprio Deus já tinha inventado isso. Então, tem que ter as árvores para que haja sustentabilidade para a existência humana, né? Tudo começa na vegetação. Enfim. Alguém quer pontuar mais alguma coisa, pessoal? Fala aí, toda bela. Rapaz, eu não posso deixar isso aqui em branco. Você vê que mesmo o homem de Deus morto fez milagre. Eu Muito acho isso aqui forte. muito forte, muito forte. Eu acho que isso aqui ela é maravilhoso, é maravilhoso. Se você pontuou que mesmo ele já velhinho, né? Bem velhinho, eu imagino ele pequenininho, magrinho, velhinho, porque a minha avó ela foi ficando, tá velhinha assim, sabe, pequenininha, e já não levanta mais a coluna, já é meio corcundo, né? Ele conseguiu instruir e morto ele ressuscitou. É muito forte. Já viu um pastor comentar que tudo que Elias fez, como Eliseu recebeu porção dobrada do seu espírito, ele fez em dobro. Elias ressuscitou uma pessoa, um menino, né? Uma criança. E Eliseu conseguiu ressuscitar pelo menos duas pessoas. Mais alguém? Alguma Eu pontuação? Fala, ainda não continua aqui, terminei. João. E aí no 23, que é tão forte quanto, fala assim: porém o Senhor teve misericórdia deles, porque eles voltaram à opressão, né? E se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão. Aqui, o povo já não clamaram mais a Deus aqui, o povo estava sofrendo. Mas aí Deus falou assim, teve misericórdia e lembrou da aliança de Abraão, e Deus se compadeceu de novo a esse povo. Aí fala da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda na sua presença. Deus, né? Inclusive, aí, você pontuando isso aí, logo no começo você comentou que Deus não deixou eles lá, o Deus dará, e tome, Síria, faça o que quiser. Já eu penso um pouquinho diferente, eu acho que Deus deixou o Deus dará mesmo e falou, tome, Síria, faça o que quiser. Mas ele estava lá de olho. Quando a coisa excedeu, aí ele entrou com misericórdia. Mas nesse último verso que você leu, o finalzinho do 23, né? Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele. Deus tem misericórdia? Tem. Se compadece da gente, oxá os montes, né? E se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruir, e não o lançou ainda
da sua presença. Está assim na versão aí de vocês? Não Tá. lançou ainda. O juízo de Deus era certo. O juízo de Deus ia acontecer. A gente já sabe que para Israel, vai ser quando a Síria devastar Israel. Mas Deus permite, toma, faz o que quiser. Eu acho não, né? O texto dá essa orientação. Deus permite até o ponto que ele acha, ó, já deu de castigo. Você vai lá, vocês têm filhos aí, né? Dá uma surra no moleque, na moleca. Né? Tá aprontando, abusou, dá 2 tapinha, né? Dá 3 tapinha. Mas chega uma hora que você sabe, não, pô, aqui eu tô batendo demais. Né? Às vezes você bate demais, depois você fica, pô, eu bati demais no meu filho. É, fica ali, coração fica remoendo, fica triste. Oh, não devia ter feito. Então é mais ou menos aqui Deus. Não, vai castigar sim. Vai, Cira, detona! Aí depois que o bicho está lá todo detonado, Deus, oh, meu pai, vou fazer isso mais. Vem, meus meninos, vem. E aí, tira o mal, que no caso era a Síria, né? E devolve o seu amor, ou melhor, o seu cuidado para ele, porque amar nunca deixou de amar, né? De forma alguma. Tanto que a palavra fala por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Esse amor vem de lá de trás e Deus ama a gente. E isso não é perdido de forma alguma. Mais alguém, alguma observação? Cristiane, você está com cara de que quer falar de novo. Não? Rayane? Não tenho nada a acrescentar, não. Só Deus, viu, Rayane? Estou vendo que você está dormindo. Então vamos lá, pessoal. Dona Maria, mais alguma coisa a acrescentar, Dona Maria? Se não, a senhora indica aí uma pessoa para fazer a oração e finalizar hoje a nossa meditação. Olha, para mim, o que ficou de ensinamento, pessoal, foi o que você colocou. Nós devemos estar atentos para não praticar idolatria e, mais ainda, para quando receber a graça. Porque ele recebeu a graça do livramento da Síria, só que ele não levou a sério. Ele lançou só 3 flechas e teve, talvez, com o raciocínio seu, né? Ficar aqui lançando flecha, qual é o sentido que tem isso? Tem sentido porque foi uma ordem do homem de Deus. Então, se foi o homem de Deus que mandou, vai lá, vai, dando 7 banhos. Pois vamos tomar 7 banhos? Também não tem sentido. Mas o cara tem que ir porque foi o homem de Deus que mandou, é a boca de Deus falando, né? Então, nós temos que fazer isso, perseverar, correr atrás das nossas promessas, buscar, principalmente, o crescimento espiritual, né? Tá certo que a gente busca os nossos sonhos, mas também a gente dê prioridade. Por exemplo, se não tem o Espírito Santo, cara, corre atrás. Bota sua prioridade, o Espírito Santo. Eu ficava assim, não tem o Espírito Santo. Até que eu fui batizada, sabe? Porque eu queria o Espírito Santo para ter uma intimidade com Deus, não para dizer a todo mundo que eu tenho. Inclusive, eu nem oro em línguas, mas eu tenho o Espírito Santo, sabe? Eu acho que tem pessoas que oram, tem pessoas que não oram, mas a certeza de que tem o Espírito Santo não é só orar em línguas, tem outros detalhes aí que você sente dentro de você. E é isso que eu penso aí, né? E aí vamos terminar aí, quem é que vai orar? A senhora que diz. Cristiane? Bora, estreia aí de obreira. Muito forte. Eita, Jesus amado. Vamos lá, então. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor penetre agora com teu poder
no mais íntimo da nossa alma, da nossa mente e do nosso subconsciente, meu Pai. Que o Senhor faça uma obra agora, meu Deus, tirando tudo que não te agrada, consertando o que está errado, pela tua misericórdia eu te peço. Que o Senhor venha fortalecer a gente, tirando as fraquezas, meu Deus. Meu Pai, cada um aqui tem uma luta e um objetivo, e o nosso objetivo maior é fazer a tua vontade, meu Deus. Tanto que nós estamos aqui nesse momento reunidas. Então eu te peço, Espírito Santo, passa, Senhor, sobre nós agora. Meu Deus, nos fortalece, nos santifica, meu Pai. Tira da gente, tira de dentro de nós tudo que não te agrada, todas as fraquezas, todos os costumes ruins, tudo que não provém do Senhor, meu Pai. Eu te peço pela tua misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor falou que tudo que a gente pedisse crendo no nome do Senhor Jesus, o Senhor faria. Então é em nome do Senhor Jesus que eu te peço que cada uma de nós, nesse momento, receba a bênção da purificação, a bênção da santificação, meu Pai, em nome de Jesus. E que, meu Pai, o Senhor venha trabalhar em nós, porque nós queremos ser perfeita diante dos teus olhos, meu Pai. Mesmo sendo falhas, nós queremos ser perfeita para o Senhor. Nós queremos te agradar. Nós queremos, meu Pai, ser obediente à tua palavra. Existe em nós o desejo de ganhar almas, de fazer a tua obra, meu Pai. Então, nos prepara para isso, Senhor Jesus. Nos prepara para isso, Espírito Santo. Para nós sermos filhas obedientes do Senhor. Para que o Senhor, meu Deus, venha sentir alegria em nós. Para que nós venhamos, meu Pai, testificar o Senhor aqui na terra. Que nós venhamos ser, meu Pai, testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. Então, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, eu sei que nada é em vão, nada que a gente faz para te agradar, para ser obediente ao Senhor, é em vão, meu Pai. Então, nesse momento, meu Deus do céu, nesse momento que nós estamos aqui, seja conosco, nos conceda a tua presença, o teu Espírito, nos fortalece, nos renova, meu Pai, e nos recebe com teus braços fortes, meu Pai. Jesus, aquelas que estão passando lutas, dificuldades, que o Senhor dê providência agora, meu Pai, que o Senhor envia anjos no lar, que o Senhor envia anjos, meu Pai, no trabalho, aonde quer que elas estão passando as dificuldades, que o Senhor possa operar agora, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de já. O Senhor é o Deus que quando se levanta, nada fica de pé, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, meu Deus, e cessa agora todos os problemas, todas as dificuldades e que todo mal que se levantou caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha nos abençoar com a tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, obrigada, obrigada, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada por esse momento, por a visão que o Senhor nos dá, por essa sensação de temor, de desejo de querer fazer a tua vontade, fazer o que é certo. Obrigada, meu Deus, e eu coloco todas nós nas tuas mãos e te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Por hoje é só. E aí, sábado a gente continua